Oi gente, tudo bem? Bom, hoje num vídeo mais curtinho, nós vamos distinguir aqui 3 expressões que são bem importantes, que são relacionadas, mas que possuem conceitos diferentes. Acho então bacana a gente fazer este apontamento, tá bom? Então nós vamos distinguir as expressões precedente, jurisprudência e súmula, tudo bem? Vamos do básico, né? Vamos partir do início. Precedente, pessoal, corresponde a uma decisão judicial que pode, inclusive, servir de base para a resolução de casos futuros, né? De casos que venham a surgir dependendo ali da situação. Então, em princípio, o precedente é uma orientação, uma definição, uma decisão prolatada pelo juízo ali, pelo tribunal, enfim, e que tem, eventualmente, pode ter, né, o condão de vincular o judiciário, de servir de base para julgamentos futuros. A jurisprudência, pessoal, corresponde à aplicação reiterada daquele precedente. Então, quando a gente verifica que os tribunais vão decidindo uma determinada questão, por exemplo, da mesma maneira, e eles vão proferindo decisões reiteradas naquele sentido, a gente pode dizer que dali surge o que a gente chama de jurisprudência, tá? E a súmula, ela é um resuminho ali dessa orientação dominante do tribunal, né? Na realidade, ela é o extrato daquela decisão judicial, o extrato daquele precedente, daqueles precedentes que foram levados em consideração para que o tribunal pudesse editar aquela súmula. Inclusive, nós temos um artigo no CPC, eu me refiro aqui ao artigo 926, que estabelece que os tribunais precisam manter a sua jurisprudência coerente, íntegra, coesa, enfim, a gente tem uma regrinha de estabilidade estável, né? Também é um termo utilizado pelo caput do artigo 926, e nós temos um parágrafo nesse dispositivo que coloca a importância do tribunal sumular os seus entendimentos dominantes, né, gente? Isso, inclusive, confere ao jurisdicionado uma segurança maior, porque dá aquela impressão de que quando a gente tem entendimento sumulado, não vai ser por qualquer motivo, enfim, que aquele entendimento vai ser alterado. Parece que dá uma segurança maior quando a gente sabe que aquele entendimento da jurisprudência, aquele precedente, aquele entendimento de fato está fazendo parte de uma súmula, né? Então, precedente é uma decisão judicial que precede ali e que pode vincular, inclusive, judiciário, servir de base para julgamentos futuros. Vamos ficar nesse ponto, porque falar de precedente hoje é algo extremamente complexo, o sistema está alterado com relação a isso, né? Inclusive, a lei estabelece, lá no artigo 927, algumas decisões judiciais que têm força, né, que têm o condão de vincular o poder judiciário. Algumas vinculam o judiciário e a administração pública direta e indireta. Exemplo aqui a súmula vinculante, que também é um precedente obrigatório, listado lá no 927. Mas o legislador acabou selecionando algumas decisões judiciais, pessoal, que são de observância obrigatória, que geram precedentes vinculantes. Então, numa outra ocasião, a gente vai falar sobre isso. Então, no primeiro momento, precedente é essa decisão proferida pelo tribunal, pelo juízo, que precede, que vem antes, que pode servir de base para resoluções envolvendo casos futuros. A gente tem a jurisprudência, que é a aplicação reiterada do entendimento daquele tribunal, né, a título de exemplo. Então, ele vai aplicando aquele entendimento várias vezes, aquilo vai formando uma jurisprudência. E a súmula, que é o resuminho daquilo que ficou definido, daquela orientação dominante, né, definida pelo tribunal. Tudo bem, gente? Em várias ocasiões, certamente, a gente vai falar sobre esses assuntos relacionados aos nossos precedentes judiciais, tá bom? A gente só tem que esquematizar de modo que fique fácil, de modo que fique tranquilo para os vídeos que a gente faz, né? Para não ficar nada muito longo, para a gente colocar dicas rápidas aqui. Então, prometo que eu vou estruturar
essa ideia e a gente vai falar certamente sobre isso em outros encontros. Tudo bem? Curtam lá, se inscrevam no canal, obrigada pela companhia de sempre. Um grande beijo e até semana que vem.